será de uma estrela colorida, brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante. Bom dia a todos. Nessa Sextou com Livros de hoje, eu vou comentar um belo livro de um bom baiano chamado Antônio Torres, aqui do interior da Bahia, e o livro chama-se Meu Querido Canibal. Esse livro é um livro pequeno, tem 180 e poucas páginas, mas ele é belíssimo. Vou comentar um pouquinho dele logo em sequência, mas eu vou falar um pouco do autor também, que é muito importante. Então, o Antônio Torres é aqui da cidade de Junco, na Bahia, e aos 7 anos ele já escrevia cartas de amor, né? Uma cidade pequena aqui no interior da Bahia, ele escrevia cartas de amor, ganhava um dinheirinho, né? Naquela época ainda. O primeiro livro que ele escreveu chamava-se Um Cão Uivando para a Lua. Isso foi em 1972. E naquela época, quando ele lançou esse livro, ele já venceu grandes personagens aqui e personalidades da Bahia no mundo literário, como, por exemplo, o Jorge Amado. O livro dele já foi mais lido do que os livros de Jorge Amado, que na época bombava, né? Isso por volta de 1972, início da década de 70, portanto, do século passado. Ele escreveu outro livro, que oportunamente eu devo comentar também, chamado Essa Terra. Esse eu li, é um livro muito bom, um pouco triste, mas muito bem escrito, também teve uma repercussão muito importante na crítica literária. E em 1998 ele foi condecorado pelo governo da França com uma comenda, né, lá chamada Chanceler das Artes e das Letras. Uma importante comenda que ele ganhou, né, o Antônio Torres. Como eu disse, o Meu Querido Canibal ele tem por volta de 180 páginas, né? E no último quarto, mais ou menos, do livro, o Antônio Torres narra uma viagem que ele fez a Angra dos Reis, que é a terra, né, morada e onde viveu mais o nosso herói Cunhambebe. Então quem era, né, o nosso amigo e herói, pelo menos para mim e para alguns outros, o Cunhambebe. Cunhambebe era um índio extremamente forte. Ele tinha praticamente 2 metros de altura, quase 2 metros de altura, e ele tinha, o pessoal narra, né, os historiadores, que ele tinha uma mania de levar o canhão nas costas. Imagine, né, um índio que atacava os navios portugueses, né, que ele era aliado dos franceses, e carregava um canhão nas suas costas. É uma coisa assim muito doida, né? Outra coisa interessante, que não foi nesse livro, foi no livro do João Baldo que eu li também, que ele gostava muito de comer, né, literalmente, que eles eram canibais, português. Mas ele de vez em quando mudava a dieta dele e gostava também muito de comer o que ele chamava de lhandês, que eram os holandeses, né? Uma breve descrição que Antônio Torres fala de Cunhambebe, para vocês terem ideia como era esse índio, né? Então ele diz assim, ó, ele é um destemido Murubixaba, Tupinambá, aquele que levou o seu povo a lutar até o último homem contra o invasor escravagista, convencido de que era preferível morrer de pé a deixar-se escravizar. Veja lá a filosofia desse índio, né? Eis a questão que fez de Cunhambebe um personagem memorável, embora sua história esteja reduzida a escassas linhas ou notas de rodapés de página, em compêndios encebados, conservados em bolô e entregues às traças. Leiamos uma dessas notas, né? Que é Antônio Torres colocando no livro dele. Este índio foi o tipo de selvagem na sua expressão mais repelente. Tinha ele uma força e uma estatura e uma corpulência de cíclope, uma coragem de bruto obcecado, uma dureza e ferocidade de monstro. Em outras condições, daria um Átila, talvez ainda mais devastador. Desvanecia-se de abalar a terra com o seu tropel. Nunca perdoou a um português. Sua biografia está resumida em verbetes assim, pequenos, mínimos. Tentar recuperá-la é uma batalha cíclope, que foi o que Antônio Torres fez, né? Por exemplo, essa é boa. Nada se conta sobre o seu desempenho amoroso. Registra-se apenas, e de forma retumbante, que ele era um exagerado em tudo, a ponto de ter 14 mulheres, quando a maioria dos índios e dos caciques tinham apenas 4.
Essa é a parte jocosa que eu achei interessante de colocar para vocês, dando um aperitivo, né? Que essa é a ideia desse canal e dessa Sextou com Livros, a respeito dessa bela obra. Então, para concluir, ele fala muito nessa obra da Confederação dos Tamoios. O que foi a Confederação dos Tamoios? Tão pouco estudado, né? Na escola, em faculdades e tudo. Foi um evento importantíssimo no nosso Brasil colonial, né? Foi uma das maiores guerras que nós tivemos aqui. Ou seja, os índios, eles conseguiram reunir, os índios se reuniram sob a liderança de Cunhambebe e de Aimberê, que foi outro grande cacique dessa época. Ele reuniu todas as tribos do Nordeste, aqui do Nordeste, praticamente até o sul do país, sudeste e sul do país, contra o inimigo português. Aí eles fizeram com chavos, obviamente, com francês e tudo. Então essa guerra foi chamada de Confederação dos Tamoios e é muito pouco explorada no meu modo de ver. Então, para finalizar mesmo, eu gostaria de ler só um pedacinho desse livro, que ele vai dizer exatamente o que é a cultura indígena, não é? Em contrapartida, né, totalmente oposta, né, ao que o branco pensa e ao que nós pensamos até hoje. Então esse contraponto eu acho fundamental. Essa parte desse livro foi a parte que mais me chocou. Eu até tive a oportunidade de escrever a respeito disso, devo ter colocado no meu blog, inclusive, para amigos e tudo, da primeira vez que eu li esse livro. Esse livro eu reli recentemente, há 1 mês, 2 meses atrás, mas já tinha lido ele há um bom tempo. Então ele diz assim, ó, a respeito dos índios, né? Eles não são nem burros nem broncos. Então eu vou colocar um diálogo aqui que tem entre um índio, não é, e um francês. Então observe que coisa interessante. Eles eram inteligentes, diz Antônio Torres, argutos e raciocinavam com muita lucidez. Comprova o diálogo a seguir entre um índio e um francês. É o que eu estava colocando para vocês. Então diz o índio, né? Por que vocês e os portugueses vieram de tão longe para buscar madeiras? A terra de vocês não dá terras para queimar? Aí responde o francês. Dá e a gente dá em grande abundância, mas não desse gênero de árvores que vocês têm, principalmente os brasis, o pau-brasil, né? Que não servem para queimar, como vocês pensam, mas para atingir, como vocês fazem com os fios escarlate e penas e outras coisas. Vê o índio. E vocês precisam de tão grande quantidade de madeira? O francês. Sim. Há na nossa terra um mercador que possui muitas penas escarlate, facas, tesouras e espelhos, mais do que nós temos trazido. Só ele compra todo o Brasil, ainda que dele fosse carregado muitos navios. Aí o índio, você está me contando coisas admiráveis, muito mais do que eu tenho ouvido. Agora me diga, este homem tão rico não morre? Aí o francês diz, morre, assim como todos os outros homens. Aí o índio diz, e morrendo, para quem ficam os seus bens? O francês diz, para os filhos, se os tem, se não, para os irmãos e irmãs, ou os parentes mais próximos. Aí o índio diz, definitivamente, né? Assim, eu os advirto, franceses, que vocês são muito loucos. De que lhes serve fatigarem-se tanto, atravessando os mares, e para vencê-los passarem por tantos males, como vocês mesmos têm contado, a buscar riquezas para deixar para os filhos que haverão de sobreviver a vocês? A terra que eles sustenta não bastará também para sustentar a eles? Veja a filosofia indígena. Nós também temos filhos e parentes, como vocês têm, e os amamos muito. Porém, confiamos certamente que, depois da nossa morte, a terra que nos sustentou também os há de sustentar da mesma forma. E nisso descansamos. É de uma profunda filosofia, não é? Esse texto desse livro. Eu espero que vocês tenham gostado. Um bom dia a todos aí. Por favor, comentem o que quiserem, curtam o vídeo, se inscrevam se não tiver inscrito e coloquem o sininho para receber as notificações desse canal. Muito obrigado e um forte abraço.